Fala aí galera, beleza? Quem fala sou eu, o Edu, que começa o vídeo, rapaziada, no canal Fôlego Fute Família. Hoje mais um vídeo de cartola pra vocês. Bora passar dicas, montar o time pra essa rodada e falar também da última, beleza? Tá gravando? Tá gravando, então simbora. Bora começar falando da última rodada. Desvalorizamos 5 para cartoletas, tá? É uma rodada complicada, uma rodada que não foi boa, tá? Então, eu vou até falar da pontuação, que foi 49,32. Não foi uma grande pontuação, tá? Esperava bem mais. Porém, ainda acertamos alguns jogadores, né? Na zaga erramos todos, né? A zaga foi muito ruim. Meio de campo também foi mal, né? O Scarpa foi bem, tá? Mesmo, né? Com esse 2 a 1 ele foi bem no jogo, tá? E o nosso ataque foi o melhor triunfo nosso, né? E acabamos trocando o capitão. Quem viu o Instagram conferiu isso, tá? Botamos o Verratti, porque o Verratti estava provável para jogar, e o Luiz Henrique como dúvida. Não arriscamos, fomos com o Verratti. O Verratti acabou que entrou depois só, e o Luiz Henrique foi titular e fez 10 pontos, né? Então passamos a dica do Luiz Henrique, foi muito bem. E o Barreal também entrou no ataque e foi muito bem, né? 4 desarmes, finalização na trave, foi muito bem mesmo o Barreal, que era a nossa dica, né? Nossa para esta rodada, tá? Vamos buscar uma pontuação melhor, vamos buscar valorizar também, né, nessa rodada. Rapaziada, no gol temos algumas opções, tá? Nós temos opções bem viáveis e a gente começa primeiramente com o Ricardo, é o goleiro mais escalado. É um SG bom, Fortaleza tá muito bem. Olha, mudou, tá bonito, hein? Não tinha visto isso aqui, ó, ficou bonito, hein? Mas é um goleiro que tem pontuação boa, tem poucos gols sofridos, tem 6 jogos sem sofrer gol, tá? Então, eu acredito que o SG do Fortaleza contra o Criciúma seja muito viável, tá? Então, pra mim, o João Ricardo é uma válida escolha, tá? É o goleiro mais escalado e vai ser nosso goleiro também, tá? Eu tinha pensado no Rafael como goleiro, mas como os jogadores do Fortaleza são ruins defensivamente na questão de cartola, a gente ia querer trazer o Fortaleza no gol, tá? Pra tentar pegar esse SG do Fortaleza, beleza? Então, os outros jogadores a gente vai usar de outros times, tá? Mas se você quiser mudar o mais escalado, goleiro, eu iria de Rafael, tá? Rafael, muita boa opção contra o Atlético Goianiense. É um goleiro que defende pênalti, ainda não defendeu, mas é um goleiro que também se tiver pênalti ele pode acabar pegando, tá? Outras opções interessantes, o Marcos Felipe é minha opção legal, o John também é outra opção bem interessante também, tá? Então, temos essas opções pra rodada, na minha opinião, de melhores, tá? Então, pra mim, essas são as melhores opções. Se você quiser apostar, também tem o Marquezinho, tá? Mas daí eu prefiro muito mais os outros, como eu falei, né? Tem John, tem Marcos Felipe, tem Rafael e tem João Ricardo. Pra mim, esses 4 goleiros são os melhores da rodada. Na lateral, gente, na lateral temos algumas opções. Nosso primeiro lateral vai ser o grandioso Cuiabano. Fomos com ele na última rodada, não foi bem, tá? Mas agora vamos tentar pegar essa desvalorização dele com essa valorização que promete ter, tá? Nessa rodada, vou esperar que o Cuiabano vá bem nessa rodada, beleza? Então o Cuiabano tem 3 assistências, tem 3 gols, tem 27 desarmes, é um cara muito bom pro cartola mesmo, tá? Tem que me acostumar com essa abinha aqui, diferente de ver, tá? Mas pra mim o Cuiabano é indispensável essa rodada de se jogar mesmo, tá? Tem muitas dúvidas dessas rodadas ainda em questão de jogadores de quem joga ou não, então vamos ter que esperar até o último minuto pra saber quem vai ser nossos jogadores, beleza? Mas por enquanto o Cuiabano vai ser o lateral e o outro vai ser o Wellington, né? São os dois laterais mais escalados, mas eu acho que é porque é difícil fugir desses dois, tá? O Wellington também é muito bom de média básica, 30 desarmes, dá uma assistência, é um cara bem interessante. O SG do São Paulo é bom pra rodada, tá? Então ficaria com o Wellington para essa rodada. Outras opções boas, o Reinaldo também é uma opção legal, tá? Tá trazendo média básica, mesmo que pouca tá trazendo, mas tem 2 gols também, tem a chance de bater pênaltis, então eu ficaria de olho no Reinaldo, tá? O Grêmio contra o Cuiabá, o Grêmio é favorito no confronto mesmo jogando fora. Jogou fora contra o Atlético Paranaense e venceu. Então por que não pode vencer diante do Cuiabá fora, tá? Outras opções interessantes é fugir do mesmo, tá? Eu acho que o Hugo é interessante, tem média básica boa, tá? O Corinthians pode pegar um SG contra o Bragantino, acho difícil, mas pode, tá? Acho uma opção viável pra rodada, tá? Igor Vinícius é outra opção boa, tá? Também é um cara que tem média básica, tá? 28 desarmes, tem mais média básica que o Wellington, tem 2 assistências, então também é um cara bem interessante a ficar de olho, tá? Dobrar laterais do São Paulo não é ruim, tá? Eu acho que até pode ocorrer, se o Cuiabano não jogar, pode acabar entrando o Igor Vinícius nessa lateral, tá? Darmian Soares é uma opção também boa, tá? Se quiser dobrar as laterais do Botafogo, tá? 22 desarmes não é uma opção ruim de desarmes, tem uma assistência também, tá? Gosto do Darmian. O Arias também é uma opção interessante, tá? Gosto do Arias pra rodada, tá? Não é um cara que tem tanta média básica, mas o SG é possível, tá? Então, eu ficaria de olho no Arias. Porém, eu ficaria de olho também no parceiro dele, né? Que é o Felipe Jonathan ou o Juba, tá? Ficaria de olho no Juba. Se o Juba jogasse, pra mim, era uma ótima opção, tá? Tem 14 desarmes, tá? Tem assistência, tem gol, né? Então eu ficaria de olho no Juba pra fazer uma aposta, beleza? E daí aqui pra baixo, realmente, eu ficaria com as opções, tá? Eu não apostaria, não. Deixa eu ver se tem mais algum em dúvida aqui em cima que poderia ser bom, né? Que poderia ser bom pra rodada. O Bruno Pacheco seria uma boa opção, tá? Mas como tá nessa dúvida entre 3 laterais, eu, sinceramente, deixaria de lado, tá? Deixaria de lado
ele para esta rodada, beleza? Então, eu fico com essas opções. O William é uma boa opção, o Forigo e Edu, como você queira me chamar, acho que é uma boa opção, tá? Acho que é uma opção sim, 4 gols, 3 assistências, bate pênalti, tá? Pra mim o Cruzeiro é favorito diante do Galo, pela essa fase que vive o Galo, com ele 6 desarmes, acho que é uma aposta, porém tá em dúvida, então eu não colocaria Cuiabano e o William, sendo que os dois estão em dúvida pra jogar, tá ligado? Eu vou mais na segurança de ter o Wellington, mas o William também é uma boa opção dessa rodada, tá? Acho bem interessante. Bora pra zaga, aqui temos algumas opções, tá? Meu primeiro zagueiro tem que ser ele, tem que ser Arboleda, tá, gente? Tá no time de todo mundo, tem que estar no seu também. Vou de Arboleda nessa rodada. Outras opções boas na minha opinião, tá? O Alan Franco tá no mais caso também, acho uma boa opção, tá? Tem desarmes, tá? Então eu ficaria de olho no Alan Franco, gosto do Alan Franco pra essa rodada. Eu já fui de Alan Franco em algumas rodadas passadas, tá? Gosto do Alan Franco do Cartola, tá? Mas eu vou com o Arboleda. Olha o Wagner Leonardo que a gente falou na última rodada contra o Cuiabá, tá? Vai meter o gol em 14 pontos. Eu falei dele, tá? Isso aí foi a aposta nossa e foi a dica nossa e deu certo, tá? Quem foi com o Wagner Leonardo aí se deu muito bem. Zagueiros do Corinthians são uma boa opções? Talvez sejam, tá? Eu vou deixar um pouco de lado, porque perdeu esse dia no jogo que eu não esperava, tá? Então, eu vou deixar de lado o Corinthians, mas o André Ramalho com certeza tem o seu valor, tá? Zagueiros do Grêmio, do quem é o melhor e se tem valor. Pra mim, acho que tem valor os zagueiros do Grêmio, tá? Eu iria, a princípio, com ele já tem gol, tá? Tem desarmes também, tá? O Jeromel e o Gemerson não são tão confiáveis, tá? Nessa questão de pontuação, tá? Então, eu iria de Eli, de Rodrigo Eli, tá? O Eli pra mim é uma opção interessante e é uma dúvida minha também do meu time, tá? Pode ser que eu pinte com o Rodrigo Eli pra tentar pegar esse dia do Grêmio, tá? Acho interessante o Rodrigo Eli pra rodada, tá? Outras opções boas, o Gabriel Xavier corre por fora nessa rodada, mas acho que sim é uma opção viável de se colocar pra pegar esse dia do Vitória, que eu acho que pouca gente vai ir, tá? O Bastos, pra mim, é uma ótima opção, tá? Tem a questão da bola aérea, tá indo mal nessa questão aqui, porque não tá pegando esse G, tá? Por enquanto ele vai ser nosso zagueiro, tá? Eu tô na dúvida, eu tô querendo trazer o Kusevich também, que é uma opção interessante, tá? 7 desarmes, tem um gol, tá? Um desarme por jogo também não é uma média tão ruim, pro lado dos zagueiros estão desarmando muito pouco nessa temporada, e tem o gol de cabeça, tá? Então eu acho o Kusevich interessante também e desvalorizado, tá? Então, eu ficaria de olho no Kusevich, é uma dúvida minha pra rodada. Tem o Barbosa também, ao contrário do Bastos, tá? Também é uma opção interessante. Gosto do Barbosa, mas eu prefiro o Bastos, tá? O Brits também, né? Eu fui com o Brits em alguma dessas rodadas que ele foi bem, se não me engano. Acho que ele fez. Foi uma que ele fez. Cadê aqui? Foi 5, eu acho uma pontuação que ele fez 5 assim, sem SG, ele meteu assistência, tá? Então eu ficaria de olho no Brits, tá? Ficaria de olho no Brits pra essa rodada assim, tá? Acho interessante o Brits, mas eu ainda prefiro talvez o Kusevich, tá? Então eu ficaria de olho nesses jogadores. Eu, sinceramente, tô na dúvida se vou botar o Bastos, se eu vou dobrar o Botafogo, tá? Botafogo, vamos ver como vai ser o jogo de hoje contra o Bahia, mas tô na dúvida. Talvez eu venha pra dobrar um Fortaleza, que tem um jogo talvez mais fácil, né? Mas eu acho que o Botafogo é até mais confiável que o Fortaleza, mesmo o Fortaleza tá numa fase muito boa, tá? Mas pra mim o Bastos é uma opção interessante que eu tô na dúvida, o Rodrigo Eli também é uma opção interessante, e o Kusevich junto com o Brits, tá? Então pode ser que tenha mudança na nossa zaga, vamos conferir também, e o Bastos tá em dúvida no Joga 10 News, tá? Então vamos deixar de olho. Vamos pro treinador já, gente, que treinador pra mim não tem outro, tá? Tem que ser Zubeldia, tá? Se quiser fazer uma aposta em um treinador, eu acho interessante também o Arthur Jorge, o Renato Gaúcho, o Seabra também é uma aposta interessante e viável, tá? Mas pra mim a melhor opção é o grandioso Zubeldia, tá? Não tem outra melhor opção que o Zubeldia, beleza? No meio de campo, gente, não tem como fugir dele. Lucas, 2.4 desvalorizado, tá? E mesmo assim meteu 6,70. Tá uma fase muito boa, tá metendo gol, tá metendo assistência. Vou com o Lucas, não tem nem o que falar dele, tá? Jogo muito importante pra ter ele, tá? Meu outro meio-campista vai ser o Matheus Pereira, tá? 4,60 mesmo sem fazer nada, tá? Mesmo o time perdendo, tá? Então, com o Atlético Mineiro, eu acho um jogo interessante pra ele, mesmo sendo um clássico. Eu acho que ele mostra muito futebol pra isso, tá? Então, eu acho que vamos apostar no Matheus Pereira nessa rodada. Vou fugir de Arrascaeta nessa rodada, tá? Acho que é um jogo complicado. Talvez eu coloque se o Flamengo jogar muito bem contra o Palmeiras de novo, se meter gol no Palmeiras hoje, tá? Talvez eu possa pensar em botar o Arrascaeta, mas por enquanto eu tô deixando de fora porque eu quero abusar de jogos mais fáceis, tá? Para esta rodada, beleza? Outras opções interessantes. O Arias pra mim é interessante. O Arias tá fazendo muita média básica, tá? Tá sendo também protagonista do Fluminense junto com o Cauê Elias. O Elias que meteu gol na última rodada, tá metendo gol direto. Outro jogador que tem que ficar de olho nessa rodada, tá? Mas o Arias é interessante sim, tá? Mas no momento o jogador que eu tô querendo colocar é Vila Sante, tá? Por enquanto eu tô de Vila Sante. Tá desvalorizado pra essa rodada, tá? Tá desvalorizado. É um cara interessante, tá fazendo muita boa pontuação, mete gol, dá assistência, desarma. Cara, eu tô muito à vontade de colocar o Vila Sante, velho. Muito mesmo, e provavelmente vai ser nosso meio campista. Outro cara interessante é o Cristaldo, que pode ser batedor de pênalti, mas o Cristaldo geralmente tem poucos minutos, tá? Tem que deixar claro isso, tá? Mas eu gosto também do Cristaldo pra essa rodada. E daí que também tá outras dúvidas minhas. Colocar alguém do Bahia no meio de campo. Porque o Bahia também é favorito contra o Vitória. Então, eu sei que o Bahia, né, decaiu agora, mas, cara, o Bahia ainda assim é muito superior à Vitória. É um clássico, né? O Bavi.
Então, acho que poderia acontecer alguma coisa interessante a favor do Bahia, tá? Eu gosto muito do Everton Ribeiro, eu gosto muito do Jean Lucas, tá? Eu acho que entre os dois ainda prefiro o Jean Lucas. O Everton Ribeiro talvez até seja mais regular, mas o Jean Lucas tem mais chance de estourar, como é o caso aqui, ó, vocês verem aqui a pontuação, ele passa mais dos 10 pontos, tá? Então, eu ficaria de olho, eu tô com vontade de botar um Jean Lucas também, tá? Mas pra mim, por enquanto o Grêmio hoje é até mais confiável que o Bahia, tá? E ainda mais por ser clássico, então eu ficaria de olho nesse sentido, beleza? Outras opções também pra essa rodada. Aqui pra baixo já começa a complicar, tá? Não vou negar, mas daí vem ter o Tassiano, que é uma opção interessante, tá? Por causa da questão dos gols, tem 4 gols já no campeonato. Se você quer ter um cara mais ofensivo do Bahia, o Tassiano é uma boa opção. Tem o Cauli, mas aí eu prefiro o Tassiano, e daí, consequentemente, eu prefiro o Everton Ribeiro e Jean Lucas, tá? Nessa ordem, tá? E daí aqui pra baixo é realmente muito complicado. Eu queria até colocar alguém no Fortaleza, ofensivamente, né? Mas no caso só tem o Pikachu, ó. Tá muito fraco a questão no meio de campo do Fortaleza. Então eu vou deixar de lado o Pikachu nessa rodada, mas é uma aposta sim e viável, tá? Bem viável, na minha opinião, tá? Pra essa rodada, o, o Pikachu, beleza? Mas por enquanto meu meio campo tá assim. Não vou de Arrascaeta e vou tentar buscar esse Grêmio aí como diferencial pra rodada. Atacantes, gente, o pessoal tá indo de Pedro. Eu acho bem interessante com o Pedro. Por enquanto eu vou fazer a mesma coisa da Arrascaeta. Eu vou esperar o jogo de hoje contra o Palmeiras, pra ver o que vai rolar, pra ver como o Flamengo vai vir, né? Esperar. Mas o Pedro, com certeza, pô, o Pedro gosta de castigar o Palmeiras, faz gol contra o Palmeiras direto, fase muito boa, 10 gols em 19 jogos, 5 assistências, cara, difícil não ir com ele. Eu, por enquanto, vou fazer um time sem ele, mas com alta chance de entrar ele, tá? Nosso primeiro atacante não tem como ser outro, tem que ser Caleri, tá, gente? Eu vou de Caleri nessa rodada, vou de Caleri sem dúvidas nenhuma, 8,90, tá? Tá indo muito bem, tá? Nas últimas rodadas foi mal, mas ele é um cara que sempre marca gols e é sempre bem procurado pelos jogadores do São Paulo, tá? Então eu vou de Caleri sim, tá? Eu tô muito em dúvidas nesse ataque, tá, gente? Porque o pessoal tá dobrando o Luciano e eu acho assim uma opção muito interessante. O Luciano tem média básica, finaliza bastante, dá assistência, né? Então é um cara interessante, eu tô pensando em com ele dobrando. Por enquanto, eu tô indo com o seguinte ataque, tá? Vou com o Soteldo, a fase do Soteldo tá muito boa, olha, esses 4 jogos seguidos com pontuação boa, né? O 3,50 assim, uma média básica boa, tá? Mas 3 gols e 2 assistências, é um cara que é bem interessante o Soteldo pra rodada, tá? Então por enquanto tô com o Soteldo. E por enquanto eu fechando o ataque com o Tiquinho. Quero ter alguém no Botafogo ofensivamente, tá? Mas eu tô bem na dúvida, porque nem tá jogando o Tiquinho. O Tiquinho não tá sendo nem titular, tá jogando Carlos Alberto, Savarino, Luiz Henrique e o Igor Jesus, tá? Então, vou ficar de olho se o Tiquinho joga. O Tiquinho pode facilmente sair pra entrar um Luciano ou facilmente sair também pra entrar o Pedro, tá? Então, eu tô nessa dúvida aqui desse ataque. Quem vai ser o nosso terceiro jogador? O Soteldo acho que joga, acho que vai entrar no nosso time sim, tá? Mas pode acabar aparecendo e fazer um ataque padrão, né? Tipo, Luciano, Caleri e Pedro até, tá? Eu não posso ser que eu não fuja disso, porque eu já tô com um meio de campo com o Vila Sante diferente, mas eu queria fazer um ataque mais diferenciado, sabe? Então, por enquanto eu tô com o Tiquinho, mas bem na dúvida entre ele, tá? Outras opções, como eu falei, Luciano é uma ótima opção. Acho que o Breno Lopes e o Lutero são ótimas opções, tá? Tem que ficar de olho se o Lutero joga, porque o Renato Kaiser tá vindo jogando. O Lutero é um cara que tá jogando bem, mete gol, tá? Mas o Breno Lopes tá sendo mais interessante que ele ainda, tá, gente? Tá fazendo média básica, tá finalizando, tá dando assistência, 3 gols, 3 assistências, tá? Um cara que finaliza bastante, tá? Então, acho bem interessante o Breno Lopes nessa rodada, até mais que o Lutero, tá? Então é uma aposta bem viável o Breno Lopes nessa rodada, tá? O jogador que é interessante também é o Ferreirinha, um cara que é muito também habilidoso, tem já 5 gols e uma assistência, tá? Ficar de olho no Ferreirinha pra rodada. É uma aposta também pra quem não quer ir com o Luciano ou o Caleri, né? Fazer um tipo um Luciano e Ferreirinha, ou Caleri e Ferreirinha. São opções interessantes e pra fugir do mais escalados, tá? Tem também o Carlos Alberto do Botafogo. Esse cara aqui eu queria muito colocar o Carlos Alberto, cara. Ele joga muito bem, fez uma ótima pontuação nessa rodada. E ele também meteu gol na Copa do Brasil, tá? No primeiro jogo contra o Bahia. Então o Carlos Alberto é uma fase muito boa mesmo. Ficaria de olho no Carlos Alberto pra esse jogo, tá? E daí outras opções, eu acho que o Pavão também é interessante, mas eu prefiro o Soteldo. O Pavão também é um cara bem interessante de cartola, mas pra mim o Soteldo é a melhor opção. Tem o Everaldo, se você quiser ir com alguém do Bahia ofensivamente, tá? Recomendo o Everaldo, mas eu acho que eu tô preferindo hoje os outros jogadores que eu já falei, né, antes, tá? E daí, como eu falei aqui, também tem o Cauê Elias, tá? É um clássico, mas o Cauê Elias tá metendo gol a rodo, toda a rodada quase metendo gol. Já tem 4 gols em 12 jogos. É um cara muito interessante. Acho que tem que ficar de olho no Cauê Elias também pra essa rodada. Acho que não pra colocar, mas vamos ter que dar uma atençãozinha aí pra próximas rodadas, tá bom? Pra um jogo mais fácil pro Fluminense, tá? Então esse time, gente, vamos fazer o banco, depois a gente vai colocar o capitão, tá? Porque eu tô em dúvida nesse capitão também. Essa rodada tá bem complicada de escalar o time pra essa rodada, tá, gente? Bem complicada mesmo pra escalar o time dessa rodada. Mas goleiro, vamos de Rafael, lateral Igor Vinícius. Na zaga, vamos colocar o Kusevich aqui por enquanto. No meio, vamos de Jean Lucas, tá bom? E no ataque, vamos colocar o Luciano, beleza? No banco, fechou? Atacante não, é capitão, gente. Eu acho que, pra mim, passar muito pelos caras do São Paulo, tá? Lucas e Caleri. Acho difícil fugir desses, tá? O Lucas tá mais regular, eu acho que isso me dá uma vontade muito grande de botar o Lucas. Porém, o Caleri é o cara do time, né, velho? Então, por enquanto, eu tô com o Caleri. Mas eu tô com muita vontade de botar o Lucas, tá? Muito mesmo, tá? Tô bem nessa dúvida de colocar o Lucas pra essa rodada, tá? Mas por enquanto, eu tô com o Caleri no time, beleza?
Então é isso, gente, esse foi o vídeo, deixa o like, se inscreve, compartilha se você gostou do vídeo, segue lá no Insta do Forildo, 100% com save de novo, e também as alterações do time. Possivelmente esse time vai ter outra alteração, né, porque tem muitos jogadores em dúvidas, né, então tem que ficar de olho, né, no Instagram pra conferir, né, se vai ser esse mesmo time, se a gente vai ter mudanças também, pra vocês entenderem as mudanças de quem sai, quem entra, né, e por que a troca desses jogadores, beleza? Mas é isso, gente, muito obrigado, valeu, falou, e tchau, família, bora buscar a mitada.